As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. Quem mais vende malhas em Pernambuco. Optivista Clínica de Olhos. A rede de clínicas oftalmológicas do Agreste de Pernambuco, em Caruaru e Santa Cruz. 1011 Motociclo. Compre e concorra a R$22 mil em dinheiro. E se você seguir o Instagram da 1011, leva mais 8 mil. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Nosso Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sorria Nordeste, seu melhor sorriso está aqui. Mactal e Macpeças, a parceira perfeita para a sua confecção. Altas Horas Outlet, lugar de novidades é aqui. Adolfo Autopeças, cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Independente. Estamos juntos mais uma vez ao vivo, noite de segunda-feira, e a gente já começa hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje nós temos aqui no estúdio a presença da candidata do PL, Alessandra Vieira. Já está aqui conosco, tá certo? A gente inicia em alguns minutos essa entrevista. Tem um delayzinho aqui na minha tela, não sei o que é, certo? Você dá uma olhada aqui. E antes, deixa eu explicar o seguinte, gente. Muitas pessoas pedindo informações, perguntando em relação aos debates. Os debates que nós vamos realizar já estão confirmados, inclusive todos os candidatos confirmaram presenças, tá certo? De todas as cidades. Na sexta-feira, dia 6 de setembro, o primeiro debate, que será o debate de Itaquaritinga do Norte. Dia 13 de setembro, também na sexta-feira, debate com os candidatos da cidade de Brejo da Madre de Deus. Dia 20 de setembro, candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. E dia 27, os candidatos de Toritama. Então, as 4 cidades com debate nessas eleições, tá certo? Fique ligado, os debates são uma realização da Rádio CBN Caruaru com o Santa Cruz Online. Transmissão pela Vale FM, blog do Ney Lima, Caruaru no Face e G1. Qualquer pessoa, inclusive, que acessar o G1 no Agreste de Pernambuco, vai estar lá a janela, vai acompanhar todos os debates. A rodada de entrevista com candidatos a prefeito começa agora. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. A candidata Alessandra Vieira é a primeira entrevistada dessa sequência e o tempo é igual para todos os candidatos. Candidata, muito boa noite. Boa noite, Ney Lima. Boa noite a todos que nos acompanham através da Rádio Vale, através do programa Independente, aqui nos estúdios do Avante. Candidata, primeiro eu queria que a senhora fizesse uma apresentação, não que a senhora não seja conhecida, né? A população já lhe conhece amplamente, certo? Mas queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Santa Cruz é uma cidade que muitas pessoas residem aqui há pouco tempo. Até disse aqui numa entrevista que há 10 anos atrás ninguém imaginava que a Malhada do Meio fosse do tamanho que é hoje, né? Quase uma outra cidade. Então tem muita gente que está na cidade faz pouco tempo que ainda está se inteirando de quem são os personagens políticos, inclusive, dessa história. Quem é a Alessandra Vieira? Pois é, Ney, você falou uma coisa importante agora. Santa Cruz do Capibaribe todos os dias recebe alguém que quer vir morar em Santa Cruz, que vem para trabalhar, que se apaixona por Santa Cruz e fica, né? Você falou da Malhada do Meio, eu coloco outros bairros também, como Dona Arlinda, Maria Vieira, o Alabama, o Jaçanã, o Flórida. São tudo bairros novos de pessoas que chegam todos os dias em Santa Cruz e ficam para morar e se coloca como filho dessa terra tão querida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Vieira, né? Candidata a prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, com muito amor, com muito orgulho da terra que nasci. Sou filha de uma costureira que ficou viúva aos 29 anos de idade, sou a mais nova da família, dos 5 filhos que Dona Dalva ficou para ser mãe e pai dessas 5 crianças, né? Hoje todos prontos, vivos, né? E aí inserido no mercado de trabalho, empresário, mobiliário e tantas outras questões, né? Que nós fomos uma família de superação, né? Onde superamos vários momentos difíceis da nossa vida, mas conseguimos superar. Minha mãe criou os 5 filhos com muita dignidade, com muito amor e mostrando o caminho certo, o caminho da família, dos valores,
caminho que nós podemos seguir e podemos passar para a nossa família. E é isso que eu quero fazer por Santa Cruz do Capibaribe, é cuidar da terra de Santa Cruz do Capibaribe, é cuidar das crianças, das mulheres, dos homens, dos idosos de Santa Cruz do Capibaribe, do homem e da mulher do campo, do homem empreendedor, das costureiras, das mães que estão faltando vaga nas creches. Estou como candidata a prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, com fé no futuro, vote 22. Candidata, sobre a questão da vida pública, eu imagino, a senhora me corrija se eu estiver errado, que o primeiro cargo que a senhora ocupou foi a Secretaria de Ação Social, acho que era esse o nome, não sei, Cidadania, na época do governo Edson Vieira, não é isso? Depois a senhora foi candidata a deputada estadual, com êxito, ocupou o cargo por 2 anos, candidata a vice-governador e agora candidata a prefeita. A pergunta que eu faço é a seguinte, e eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. Por que no seu partido político houve tanta alternância entre o seu nome e o nome do Edson Vieira? Quais são os outros quadros e por que eles não protagonizaram, exceto o Dida Dinam, porque por lei não poderia haver um candidato da sua família, né, há 4 anos atrás. Mas aí desde 2008 que o seu esposo figura como sendo protagonista no cenário do seu grupo político, ocupando e tentando os cargos públicos de deputado, prefeito, a senhora candidata a deputada, agora candidata a prefeita. Como é que se deu a escolha, certo? E por que não surgiram outros nomes? Quais eram os outros nomes, se eles estavam também no páreo? Ney, Edson é um líder nato, né, político. Ele hoje é o maior líder do nosso grupo, foi deputado por 2 vezes, está no 3º mandato agora de deputado, né? Foi vereador 2 vezes, foi prefeito 2 vezes. E como você bem falou, o meu nome começou a surgir justamente como secretária de Desenvolvimento Social, na época onde fui por 7 anos secretária de Desenvolvimento Social. Inclusive, coloquei vários programas em pauta e saiu do papel. Eu não fiz só a parte teórica, a gente foi para a rua e viu a necessidade, como por exemplo o programa Transformar, onde tiramos várias pessoas das ruas da cidade, onde dormia se prostituindo e se drogando no mercado de farinha. Tiramos aquele pessoal de lá e colocamos no programa Transformar, dando dignidade e mostrando que eles eram capazes de entrar no mercado de trabalho. Colocamos vários cursos, onde também fizemos o programa Educação Empreendedora, né? Lá formamos vários jovens, seja cursos de fotografia, cursos de corte e costura, como também fizemos parceria com o Senai que existia em Santa Cruz. Formamos mais de 2.000 jovens através da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí foi meu nome começando a se destacar e tantos outros vários programas que colocamos, né? E hoje eu estou aqui como candidata a prefeita, não tinha essa troca, tinha vários nomes, como por exemplo o nome de Joselito Pedro estava na definição se era candidato ou não. E o meu nome, eram apenas esses 2 nomes que estavam para a definição de candidato. E não foi escolhido por Edson, nem escolhido por mim. Eu me coloquei à disposição do povo de Santa Cruz do Capibaribe, porque eu vi a necessidade. Eu vi a necessidade de chegar em Santa Cruz e de ter numa prefeitura a primeira mulher prefeita dessa cidade, né? Uma mãe para a prefeitura, que hoje é o que está precisando. Hoje a gente vê a necessidade do cuidado, do carinho, de uma mão que absorve e que olha, que tem um olhar sensível, que enxerga tudo onde não está sendo feito, como por exemplo, foi retirado esses programas que eu falei agora. Foi retirado todos os programas, os direitos da criança. Hoje não tem mais um núcleo do PET, por exemplo. Nós tínhamos 12 núcleos em vários bairros da cidade. Hoje não existe mais nenhum, Ney, né? Foi tirado o programa Transformar, que era um programa tão bonito. O Educação Empreendedora, o Senai não existe mais em Santa Cruz do Capibaribe. Então isso a gente sente a falta e a necessidade de uma pessoa do olhar sensível e de uma pessoa que quer cuidar dos filhos dessa terra. E aqui está a primeira mulher futura prefeita de Santa Cruz do Capibaribe. Candidata, só para completar, a minha indagação é porque com certeza muitas pessoas têm dúvida se não parece um projeto familiar, o fato de desde 2008 Alessandra Vieira e Edson Vieira estarem figurando nas tentativas majoritárias no seu grupo político. Havendo 2 pré-candidaturas, por que a Alessandra foi escolhida? Quais foram as credenciais que definiram isso? Primeiro, tivemos vários encontros, várias conversas. Joselito está aqui me acompanhando nessa entrevista, né, tão importante, uma entrevista. Quero agradecer a você, Ney, pelo espaço.
um programa que tem tanta audiência na nossa cidade. E Joselito está aqui comigo, foi feito vários encontros, várias reuniões, e no final, todos, tanto o Joselito como o Edson, como os vereadores de bancada, os 7 vereadores, algumas lideranças que participou das reuniões, como por exemplo Hernando Silvestre participou das reuniões, e foi colocado o meu nome na mesa e ficou ali escolhido o meu nome. Não foi como você fala, se é um projeto familiar. Não é um projeto por amor a Santa Cruz. É um projeto com fé no futuro de Santa Cruz do Capibaribe, do futuro que foi desconstruído na gestão que aí está. Então, foi colocado o meu nome, todos acordaram, e eu não ia desistir, e não ia pensar, e não querer entrar como uma candidatura de prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, porque eu amo essa terra, eu amo o grupo que faço parte, eu amo os filhos de Santa Cruz e quero fazer muito mais. Nessa disputa, candidata, as comparações entre os governos lhe deixam numa situação confortável de Edson e de Fábio Aragão? A senhora, nesse projeto, representa o governo de Edson ou é um voo quase que solo politicamente? Ney, essa pergunta é excelente, né? Eu fico orgulhosa e sou uma mulher orgulhosa em ser esposa do melhor prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Se a gente hoje colocar um drone e sair tirando o que foi feito nos 8 anos de Edson, imagina a Santa Cruz sem o calçadão Miguel Arraes. Imagina voltar aquele poeirão que vivia os confeccionistas vendendo na poeira e na lama. Imagina a Santa Cruz voltando a ter as favelas de Acoab, a favela do Papelão, a favela Beira Rio, e não ter as 300 casas do Jaçanã. Imagina Santa Cruz sem 500 casas no Cruzeiro. Imagina Santa Cruz tirando as 6 quadras poliesportivas das escolas de Santa Cruz. Imagina Santa Cruz diminuindo 5 PSF que foi construído nos 8 anos de Edson. Né? Hoje Santa Cruz não está funcionando a UMA infantil. Apenas uma vez por mês, salvo engano, não existe. Como é que Santa Cruz não tem uma policlínica específica para criança? Hoje Santa Cruz era para ter outro AME específico para as mulheres, foi retirado das mulheres, que inclusive, Ney, eu coloquei uma emenda de R$500 mil para a compra de um mamógrafo, para vocês, mulheres que estão em casa, e não aceitaram, está aí, para voltar R$500 mil para o governo do estado, porque a cidade diz que não existe uma demanda para a mamografia. Como é que não existe se nós mulheres somos a maioria? Nós somos a maioria em eleitorado e nós somos a maioria de habitantes, e como é que não existe demandas para o mamógrafo? Então, o que está acontecendo hoje é a desconstrução de Santa Cruz. É uma Santa Cruz que não é mostrada nas redes sociais. O que é mostrado nas redes sociais é uma coisa de ilusão. É isso que o prefeito sabe fazer. Nas redes sociais dele, ele sabe vender muito bem, mas o nome dele, a gestão de Santa Cruz, está desconstruída. Estamos recebendo então a candidata a prefeita Alessandra Vieira. Intervalo rápido, só um minuto não, gente, é um pouquinho maior esse intervalo, tá certo, mas a gente volta rapidinho. Programa Independente, jornalismo profissional com a credibilidade do Santa Cruz Online. Atenção, confeccionista, você conhece o fio tecido da Nacional Têxtil? Qualidade, melhor rendimento e com as cores mais intensas do mercado. Não tem duna ou suede. O fio tecido da Nacional Têxtil tem o melhor caimento e conforto, que só a viscose e coelastano pode proporcionar. A partir de R$ 31,99 o quilo. Procure um distribuidor ou revendedor Nacional Têxtil. Vem para Nacional Têxtil. Se engana que procedimentos como implantes e facetas são todos iguais. Não são. Sorria Nordeste tem profissionais com ampla experiência e todo o processo é acompanhado de perto por uma equipe composta por especialistas. Não confunda sorrisos transformados com 100% de satisfação. É na Sorria Nordeste, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 29 de Dezembro, em frente à Freguesia da Picanha. Está precisando de peças e serviços para o seu carro? Não perca tempo! Vá hoje mesmo a Adolfo Autopeças. Lá você encontra baterias, pneus, troca de óleo e diversos outros produtos e serviços para o seu veículo rodar seguro por aí.
Chega de ter dor de cabeça com mecânicos. Conheça o time da Adolfo Autopeças, que está no mercado há 20 anos, levando produtos e serviços de qualidade até você. Adolfo Autopeças, confiança que ultrapassa gerações. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Prefeito Braz de Lira, números 1268 e 1280. Siga nossas redes sociais, @Adolfo Autopeças, _AAP. O programa independente está de volta. Estamos de volta. Gente, é o seguinte, nós tivemos um problema, certo, técnico. Nas regras dessas entrevistas, nós temos, né, previsão de várias possibilidades, entre elas oscilações, por exemplo, que possa acontecer na internet. Eventualmente pode ser que aconteça. E nesses casos, conforme está previsto nas regras, nós compensamos o candidato que eventualmente pode ser afetado com a veiculação do conteúdo completo em todas as nossas plataformas. Essa regra foi enviada para todos os candidatos de todas as coligações, e essa entrevista, que por motivos técnicos teve que ser dividida em duas partes, será unificada e esse conteúdo será postado também como forma de compensação. Essas regras prevêem oscilação da internet, que diz que a transmissão permanece nas rádios, só que nós tivemos também a transmissão afetada via emissora de rádio. Por esse motivo, nós decidimos prosseguir a partir de agora com a entrevista com a candidata Alessandra Vieira, compensando o tempo, certo, que nós perdemos até agora. Então, infelizmente, os problemas acontecem. Eu peço desde já perdão aqui à candidata, certo, pelo problema que tivemos. Confesso que o ano inteiro nós não tivemos nenhum problema interrompido, né? Esse, infelizmente, foi o primeiro que aconteceu. E aí, infelizmente, cai no seu horário, certo, no seu dia. Desde já eu peço perdão, candidata. Tudo bem, Ney, a gente entende e sabe que essas questões nós não programamos, né, mas vamos seguir em frente com a nossa entrevista e conversando com toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. Só avisando também que nós mobilizamos aqui para trazer mais para cá, todo o nosso pessoal de retaguarda, certo, para operar aqui e refazer todas as nossas configurações, para que tudo dê certo. Caso aconteça alguma interrupção ainda no decorrer dessa entrevista, nós estaremos suspendendo a transmissão e marcando na agenda da candidata uma outra data para que isso aconteça, tá certo? Então também já fica esclarecida aqui a questão. Candidata, a senhora fez um resumo aqui da sua história, certo? Ele fez na primeira parte dessa entrevista algumas indagações sobre o motivo, né, pelo qual houve a sua escolha, certo? Trouxe um retrospecto, inclusive, desde da sua atuação na prefeitura. E para a gente chegar daqui a pouco nas propostas do governo, seu plano de governo está aqui, queria que a senhora falasse também sobre o seu mandato parlamentar. Qual foi a experiência lá e o que leva a senhora também a fazer com que a população acredite em você mais um cargo, dessa vez o mais importante do município, que é o de prefeita da cidade. Ney, eu fui eleita em 2018 como deputada estadual, né? Tive 45 mil votos no estado e a gente começou a trabalhar em todas as cidades do estado, levar ações e também fazer cobranças, fiscalizar o governo do estado. Eu me lembro quando iniciou o meu mandato e a gente participava lá na Assembleia Legislativa, eu participei nos 2 mandatos, não como servidora da casa, mas eu ia todos os dias na Assembleia, eu tinha curiosidade, eu conheci a casa toda nos 2 mandatos de Edson, né? Quando eu cheguei em 2018, a gente acha que já tem uma noção, já sabe de alguma coisa, mas não é. Quando você assume qualquer cargo eletivo, seja ele legislativo, executivo, eu tenho certeza que o primeiro momento você quer aprender, quer saber mais, e foi isso que eu fiz. Eu tive a humildade de chamar os meus colegas e pedir opiniões e pedir ajuda naquilo que eu não estava sabendo ainda. Candidata, desculpa, por que o seu mandato valeu a pena? Quais foram as proposições, os projetos de lei que a senhora conseguiu emplacar? Pois é, então ali começou um grande momento na minha vida, onde eu, hoje a gente tem mais de 30 projetos que se tornou lei. Um deles é bem específico, né, onde eu
coloquei para que todas as mulheres, Ney, as mulheres que foram violentadas, que são violentadas, as mulheres que sofrem agressões dentro de casa, da sua própria casa, às vezes com seu companheiro de vida, e queimado o seu documento. A maioria dos agressores, Ney, quando está agredindo as mulheres, as suas companheiras, eles rasgam e queimam os seus documentos, né, para que ela não tenha como ir em busca de ajuda ou até denunciar, né? E elas ficam com vergonha de sair da sua própria casa ou de onde está escondida, que às vezes é necessário esconder. A gente colocou um projeto que hoje é lei, que elas tenham prioridade para fazer o seu novo documento, para ir em busca de um trabalho ou de fazer as suas atividades, né? Então, hoje é uma lei que é da minha autoria, no meu mandato de deputado estadual, né? E também vários outros projetos, como por exemplo, tem uma lei hoje que tem para que tenha mais atenção com as crianças com câncer, né? Todas as crianças e as famílias também com crianças com câncer, né? Às vezes você vai para o tratamento e não tem o acolhimento. Mas mais atenção como? O que é que o projeto diz? Por exemplo, você tem uma criança, é o que eu ia falar agora, Ney, você tem uma criança, vai para o tratamento e lá você não tá com acolhimento, não tem um local que tenha, você ter dignidade de estar acompanhando sua criança. Então, hoje é lei que tenha o acesso e que tenha uma prevenção antes, um acompanhamento correto. Às vezes vai para os exames, não descobre no momento, mas precisa ter aquele cuidado maior, seja do início, ou seja, se está desconfiando se é um câncer ou não. Então, tem que ter todo o acompanhamento, do início até o final do seu tratamento. As famílias também têm que ter um espaço para que seja cuidado, né? É como, por exemplo, Ney, aí eu lembro das mães atípicas, hoje no estado de Pernambuco, né? Quantas mães que têm crianças com autismo dentro de casa e não está tendo aquele acompanhamento? As famílias também, como eu falo, né? Então, é nesses projetos e nessas leis que a gente tem um olhar acessível, que a gente olha a necessidade de cada pernambucano. Então, eu tenho mais de 30 projetos que hoje... Tem muito mais de projetos, né? Mas hoje mais de 30 foram lei no estado, então são pensando na criança, no idoso, na mulher, no empreendedor. Nós temos várias leis, né? Deixa eu pegar esse tema do autismo, candidata, para entender o seguinte. Aqui em Santa Cruz, o governo atual lançou um local chamado Casa Jorginho. No entanto, a gente recebe aqui na nossa redação várias pessoas, certo, que questionam que não consegue vaga. O número de crianças autistas tem aumentado muito. Como é que a senhora pretende, no eventual futuro governo, acompanhar esse crescimento, acompanhar essa necessidade? No meu plano de governo, Ney, tem uma proposta, né, onde a gente coloca e abre um centro de atendimento não só à criança, mas às famílias, às mães atípicas. Hoje a gente precisa, enquanto a criança está tendo o seu atendimento, está lá recebendo, seja da fonoaudióloga, seja do psicólogo, seja do terapeuta ocupacional, seja da pedagoga, né, ou do neuro, que tem que ter o acompanhamento do neuro, as mães precisam ter algo para ela, precisa também ter esse cuidado, né? Quantas mães que às vezes demoram um pouco para aceitar o diagnóstico e o laudo da sua criança, né? Então a gente pensou com muito carinho, com muita fé para fazer algo que seja maior, pensando não só na criança com autismo, mas com toda a família. A mãe atípica, por exemplo. A gente tem que pensar no futuro, como por exemplo, Ney, quando eu estava como secretária, eu fiz a gente trabalhava sempre em rede, seja com a educação e seja com a saúde e assistência social. Eu pedi para que o prefeito implantasse um espaço específico para cuidar das crianças com deficiência. Como, por exemplo, lá em 2015, teve a chikungunya e começou a nascer várias crianças com microcefalia. Então, foi aberto dentro do AME infantil, um espaço para atender todas as crianças. Mas, candidata, voltando ao ponto do autismo, a senhora pretende fazer o quê? Uma nova unidade? Como é que a senhora vai conseguir suprir a necessidade de vagas?
Não é uma nova unidade, porque hoje, Ney, a Casa Jorginho atende outras deficiências e a gente precisa ter um espaço específico para as crianças com autismo, né? Então, hoje nós temos mais de 1.000 crianças. Lá em 2014 nós tínhamos em média 100 e poucas crianças com autismo. Hoje nós temos mais de 1.000, depois de 10 anos, mais de 1.000 crianças. Né? Todos os dias pode nascer alguma criança com autismo, então tem que ter um espaço específico, tem que ter uma área de lazer específica para as crianças com TEA. Né? Então, eu vou abrir um espaço, um centro de atendimento com diagnóstico de transtorno espectro. Né? Então, a gente precisa pensar justamente nessas questões. O que foi que a gestão fez? Colocou o que tinha no AME infantil, um espaço que era atendimento de pessoas com deficiência, abriu a Casa Jorginho, mas não é específico para crianças com autismo. A gente tem que ter um espaço específico para as famílias com autismo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, abrir um novo espaço, um espaço de verdade para o atendimento. Hoje, cada criança, se hoje está com uma fila de mais de 800 crianças esperando um atendimento, seja de psicólogo, seja de fono, a gente precisa imaginar, né, uma psicóloga só atende, em média, 10 crianças por dia. Eu ia perguntar isso, a senhora tem os dados, número de vagas necessárias para que seja feito? Pois em média, não tem condições de uma psicóloga, se é uma consulta em média de 40 minutos por criança, ela não tem condições de atender mais de 10 crianças. Então, uma psicóloga só atende 10 crianças por dia. Quantas psicólogas nós temos que ter nesse espaço para o atendimento e o acompanhamento? Porque a criança com autismo não tem cura, é um transtorno. Tem que ter o acompanhamento até os últimos dias da pessoa. Eu vou trazer um tema aqui que tem sido calo de vários governos, certo? Que é a questão do número de servidores. O prefeito atual, o prefeito Fábio, há 4 anos atrás, prometeu nesse programa, certo, que iria deixar a folha de pagamento enxuta e não iria ultrapassar o limite prudencial. Ele não falava nem do limite máximo. Inclusive, nós cobramos isso aqui nos últimos anos, cada vez que o governo aumentava, né, ultrapassava esse limite. Mas o governo de Edson Vieira, o governo que a senhora participou, também não era exemplo em questão de folha de pagamento. Vocês também ultrapassavam. O que é que faz com que a população tenha certeza, tenha a segurança de que a Alessandra Vieira será diferente do que foi as outras gestões? Ney, quando falo em folha de pagamento, eu lembro o que aconteceu agora há pouco, onde o prefeito burlou a folha de pagamento, tirando algumas pessoas da folha e colocando num contrato de uma empresa para terceirização da educação. E hoje ele ainda, a semana passada, estão oferecendo vagas para creches e escolas, que inclusive tem 5 escolas fechadas hoje, né? Então está oferecendo vagas para pessoas, para contratar cabos eleitorais, porque só pode ser, né? Se você está contratando uma empresa específica para terceirizar o serviço e a mão de obra da educação, hoje, infelizmente, a gente vê que é a contratação de cabos eleitorais. Quando fala de aumento de folha, em 2020 nós tínhamos 480 mil por mês, por dia, em Santa Cruz do Capibaribe de recursos. Hoje nós temos mais de 1 milhão por dia. E os serviços de hoje diminuiu. Se hoje nós temos 5 escolas fechadas, como é que está o mesmo valor de transporte, como é que existe o mesmo valor de merenda, como é que existe o mesmo valor de todos os serviços da educação. Então, a conta não fecha. Se você tem mais de 1 milhão, o serviço tinha que ser aumentado, tanto da educação como da saúde. O serviço de saúde diminuiu, o serviço de educação diminuiu. Então, eu quero dizer a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe que nós vamos aumentar os serviços e vamos ter o maior cuidado. Eu não posso dizer, nem garantir hoje, Ney, que eu vou ficar com 39% ou com 44% de folha. Mas a gente vai saber, com toda a equipe técnica, trabalhar para que a gente não ultrapasse o máximo ou muito mais. Então, aquela afirmação do prefeito de 4 anos atrás, a senhora não faria hoje? Eu não faço, porque a gente tem que ver depois como é que está a gestão, qual o recurso que entra. A gente pode, se é para ter mais serviço, a gente tem que ter o cuidado de não ultrapassar. Mas não dá uma incerteza, candidata, porque o Tribunal de Contas ele estabelece um limite com base naquilo que é aplicável para os municípios.
O Tribunal de Contas não iria estabelecer um limite se ele não fosse aplicável. Então não dá uma insegurança no momento que a senhora não se compromete? Não é que dá insegurança, Ney. A gente tem que saber, como por exemplo, hoje nós... há 10 anos atrás, o censo tinha 85 mil eleitores, 85 mil habitantes em Santa Cruz, o recurso era bem menor. Quando chegou o censo de 2020, a gente diminuiu, aumentou o recurso, aumentou o tanto de habitantes, então a gente aumenta a proposta de serviços. A gente tem que ir acompanhando. Eu não entendo como é que aumentou a folha e diminuiu o serviço, entendeu? A gente tem que ir aumentando, ter a folha da forma que tem que ter, mas o serviço funcionando. E hoje diminuiu o serviço. Os recursos aumentaram, a gente tinha como aumentar o serviço e foi retirado o serviço, mas a folha continua do jeito que ele iniciou a gestão dele há 4 anos, está do mesmo jeito. E ele só burlou agora para tirar uma parte da folha e levar para uma que a gente nunca teve. E Santa Cruz nunca teve uma empresa que terceiriza os serviços da educação. E hoje, infelizmente, tem para ele poder burlar a folha. Então, a folha não diminuiu, continua em média de mais de 60% se você for olhar. Candidata. Se você for retirar dessa empresa e colocar, então o que eu digo não é diminuir o serviço, a gente tem que aumentar o serviço. O recurso aumentou, precisamos aumentar o serviço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui com uma característica mais política eleitoral. A senhora está no PL, certo? Partido Liberal. E houve no cenário local, certo? Uma certa disputa de grupos em relação ao apoio de Bolsonaro. Mas a indagação, candidato, que eu tenho certeza também que muitas pessoas têm essa dúvida, é o seguinte: desde quando a Alessandra Vieira é uma política, é uma pessoa da direita? Essa é a minha pergunta. Desde do início do nosso grupo. Todo o tempo, Ney, se você for olhar a época de Marco Maciel, de Zé Mendonça, nós sempre fomos de centro-direita. O nosso grupo sempre foi de centro-direita. Já o grupo do candidato do Vermelho é de outra ala. É do grupo da esquerda, é do centro-esquerda, é de esquerda. E nós sempre fomos direita, nós sempre defendemos os valores, a família. Em 2018 eu estava como candidata a deputada, mas o nosso lado era de centro-direita. Mas, candidata, houve uma entrevista aqui, inclusive um trecho foi veiculado pelos seus adversários, de 2020, em que o Edson Vieira negou apoio a Bolsonaro. Na época ele tinha sido feito que Bolsonaro tivesse no palanque, tivesse qualquer apoio a Bolsonaro. Isso é eleição municipal 2020, pouco ali no início, acho que antes da pandemia um pouquinho. A pergunta na época foi aqui de Luciano Bezerra, certo? E ele disse, né? Então a figura de Bolsonaro estará no palanque, e Edson disse não. Isso foi replicado nas redes sociais pelos seus adversários. Isso não confirma que vocês não eram de direita, não pensavam dessa forma? Em 2020, Ney, nós não estávamos no partido do PL. Nós tínhamos o partido, na época 2020, estava o PSDB junto com a gente. Então, a gente não tem... Como, por exemplo, qualquer candidato hoje que queira levar Bolsonaro para o palanque dele, ele não vai poder levar. Ele não vai poder levar, porque o PL diz que não tem como Bolsonaro ou Michele ou qualquer outra pessoa ir para pedir voto para outro candidato. Então, eu acho que nessa época não pegaram a entrevista toda, não pegaram a fala toda, só fizeram o recorte. Né? Então, a gente tem que ver e saber como foi dito. Então, hoje eu digo dessa forma porque eu sei, eu estou no PL e eu entendo, tem o documento que você não pode estar em outro, pedindo voto para outro palanque. Então, é bem claro, Bolsonaro não vem para outro palanque que não seja o PL em qualquer outra cidade. E Santa Cruz não é diferente. Candidata, algumas pesquisas estão sendo divulgadas, certo? Só registrando aqui que nós, né, o blog do Ney Lima, Santa Cruz, nós não encomendamos pesquisa, mas algumas pesquisas estão sendo divulgadas e elas mostram um cenário desfavorável para o seu nome. Como é que a senhora avalia esse cenário com base nessas pesquisas? Eu venho avaliando que meu nome vem crescendo, Ney. Se você pegar as pesquisas lá de fevereiro, março, abril, maio, onde nós estávamos ainda definindo nomes, né? Meu nome foi definido, eu acho que no final de abril. Então, eu mesmo sem ser candidata, eu já pontuava naquelas pesquisas. Então, se você for olhando as pesquisas dos meses que passou, eu venho numa crescente. Né? Eu venho numa crescente. É lógico que quem está na gestão sempre é o candidato. Né? Se você está na gestão, você
é o candidato. Que inclusive eu sou a candidata que não desistiu em nenhum momento. Eu estou do começo ao fim como candidata a prefeita de Santa Cruz. Já o outro lado, existiu desistência de um lado, existiu desistência de outro. Mas a Alessandra será a primeira mulher prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, do começo ao fim. Estou desde o início, não desisti um só minuto e não vou desistir de Santa Cruz do Capibaribe. São 19 horas e 5 minutos, como dito agora há pouco, certo? Por falha técnica, nós vamos passar do horário, compensando o tempo da entrevista para que a candidata não seja prejudicada. Intervalo rapidinho e a gente volta. Programa Independente. Jornalismo profissional com a credibilidade do Santa Cruz Online. Atenção, confeccionista. Você conhece o fio torcido da Nacional Têxtil? Qualidade, melhor rendimento e com as cores mais intensas do mercado. Não tem duna ou suede. O fio torcido da Nacional Têxtil tem o melhor caimento e conforto que só a viscose e coelastano pode proporcionar. A partir de R$ 31,99 o quilo. Procure um distribuidor ou revendedor Nacional Têxtil. Vem para Nacional Têxtil. Se engana que procedimentos como implantes e facetas são todos iguais. Não são. Sorria Nordeste tem profissionais com ampla experiência e todo o processo é acompanhado de perto por uma equipe composta por especialistas. Não confunda sorrisos transformados com 100% de satisfação. É na Sorria Nordeste, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 29 de Dezembro, em frente à Freguesia da Picanha. Está precisando de peças e serviços para o seu carro? Não perca tempo! Vá hoje mesmo a Adolfo Autopeças. Lá você encontra baterias, pneus, troca de óleo e diversos outros produtos e serviços para o seu veículo rodar seguro por aí. Chega de ter dor de cabeça com mecânicos. Conheça o time da Adolfo Autopeças, que está no mercado há 20 anos, levando produtos e serviços de qualidade até você. Adolfo Autopeças, confiança que ultrapassa gerações. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Prefeito Braz de Lira, números 1268 e 1280. Siga nossas redes sociais, @Adolfo Autopeças, _AAP. Sua internet tá lenta? Você não consegue estudar, trabalhar ou acessar as suas redes sociais? Conheça hoje mesmo os planos da Rede.com. Internet com fibra ótica de alta velocidade para você não sofrer mais com internet ruim. Entre em contato hoje mesmo e conheça nossos planos, seja para a sua casa ou para a sua empresa. A Rede.com Telecom tem um plano que se adequa à sua necessidade. Entre em contato hoje mesmo e vem para Rede.com. WhatsApp 997 39 1023. Atenção para o mega sorteio da 1011. A cada R$100 em compras, você ganha o cupom para concorrer a R$30 mil em dinheiro. O grande vencedor levará para casa R$22 mil. E se estiver seguindo o perfil da 1011 no Instagram, ganhará mais R$8 mil, totalizando R$30 mil. Eu falei R$30 mil. Prêmio assim, só a 1011 Motociclo sorteia pra você. Não fique de fora, participe e boa sorte. 1011 Motociclo, em Santa Cruz e Toritama. Toda quinta tem feira no Altas Horas Outlet. Uma infinidade de oportunidades para você atacadista e varejista. Lojas exclusivas e a qualidade de shopping com preço baixo que você procura. Rodovia PE 160, ao lado do Moda Center. Nosso Mercadão e nosso Atacado e Varejo está rolando um sorteio de R$100 mil em prêmios. Isso mesmo, R$100 mil em prêmios, incluindo 6 motos 0 km e não para por aí. Teremos muito eletrodomésticos e outros prêmios que vão te surpreender. A cada R$200 em compras, você ganha um cupom para participar. O sorteio será no dia 1º de fevereiro de 2025. Não perca essa chance, vem para o nosso Mercadão e o nosso Atacado e Varejo em Santa Cruz e Arco Verde. Vem, que é nosso! Que sensação maravilhosa ver isso aqui cheinho de gente. São muitas vidas transformadas ao longo dos anos pela Viana e Moura. É a nossa história escrito junto da sua. Vamos além de construir casas. É o mercadinho do seu Zé,
a casa da Dona Maria, mais de 15 mil famílias realizaram com a gente o sonho da casa própria. Viane Moura, mora bem, ficou mais fácil. Se você está precisando de um exame de vista, você merece ser atendido na Optivista, sua clínica de olhos. A Optivista conta com diversos oftalmologistas especializados nas mais diversas alterações oculares. A Optivista possui todos os exames oculares e conta com cirurgiões aptos a realizar as mais variadas cirurgias oftalmológicas. Optivista Clínica de Olhos, a rede de clínicas oftalmológicas do Agreste de Pernambuco, com unidades em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. No mês dos pais, a Porfírio Calçados realiza uma super promoção. Na compra de 2 pares, o terceiro é grátis. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito ou crediário com a primeira parcela somente para novembro. 3 pares de calçados pelo preço de 2. Aqui na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, você encontra estilo para todos os tipos de pai. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Inverno mais quente é na Satex Têxtil, o clima perfeito para você, confeccionista, ganhar dinheiro com o moletom e o moletinho. Na Satex Têxtil, o preço é imbatível, a partir de R$ 22,00 o quilo. Só a loja de fábrica garante esse preço. Satex Têxtil, representante da fábrica Grantex, direto para sua confecção. Rua Tito Sinésio Aragão, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. O programa Independente está de volta. Estamos de volta, recebendo aqui no estúdio a candidata a prefeita Alessandra Vieira, do PL. Candidata, eu estive dando uma olhada no seu plano de governo e senti falta de um ponto que eu acho que boa parte dos candidatos prometeram e ninguém cumpriu. Talvez por isso a senhora não tenha colocado. Mas que não é menos relevante, que é a questão de um distrito industrial. Por que a senhora não colocou no seu plano de governo, considerando que há décadas se espera por um espaço para acomodar as empresas e as indústrias de Santa Cruz? Ney, bem interessante quando tu fala, né, no colocou. Inclusive tem um pedido de um grande empresário aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, Arnaldo, meu irmão. Mas hoje eu vejo uma grande dificuldade, né, em Santa Cruz, onde perdemos já várias fábricas que vinham para aqui de tecidos e não veio por conta da problemática da Compesa, da falta de água, né? E a gente precisa urgente, eu acho que tem que unir todos os lados para ver se essa questão seja de fato resolvida esse ano, né? Já vem promessa desde lá atrás, onde, por exemplo, quando eu fui deputada estadual, o primeiro local que eu fui no governo do estado foi na Compesa. Foi em fevereiro de 2019. E já existia a promessa no ano de 2018 que ia chegar água nas torneiras em meados de setembro de 2018. Passou 18, 19, 20. No 19 prometeram para novembro de 2019. Não foi depois ficou para março de 2019. 2020 e aí veio a pandemia. Aí a culpa foi a pandemia e até hoje, 2024, sem solucionar essa problemática da Compesa, né? Então, eu acredito muito que Santa Cruz ainda terá o seu espaço, né, para todas as empresas, mas com muito trabalho. E ouvindo todos os empresários, todas as entidades, a gente pode, de 4 anos, iniciar esse grande vontade da população de Santa Cruz, né, esse grande projeto que é o espaço para o Distrito Industrial. Mas, né? candidata, então, se a senhora acredita, por que não está no seu planejamento? Porque a questão da falta de água ela é histórica aqui, né? Você citou seu irmão, Arnaldo, Rota do Mar, que saiu, está tirando a sua fábrica, não saiu ainda, mas está tirando a fábrica do município territorialmente, certo? Por falta de terreno, de espaço. Então, no momento em que a senhora se propõe a ser a prefeita do município e não coloca isso, não insere nas suas propostas, não está fazendo meio que o povo tenha que se acostumar com essa realidade de não ter como atrair indústrias, fábricas para cá? Santa Cruz é muito grande, Ney, muito grande, e a gente tem que pensar no futuro de Santa Cruz, mas é justamente o que eu digo, a gente tem que, de fato, vai ser concretizado,
a falta de água é há muitos anos, é a vida toda em Santa Cruz, né? Nós temos hoje uma fábrica aí em Bezerros que deveria estar aqui em Santa Cruz. Então, é a falta de planejamento dos gestores que passou. Pode ser a falta de problemática da água, pode ser, mas a gente tem que ouvir também toda a questão. Eu pedi e enviei uma carta para todas as entidades de Santa Cruz, né? Seja de entidades de confecção, de lojista, todas, do Moda Center, do Altas Horas. Então, a gente programou e fez o nosso plano de governo, construiu o nosso plano de governo, foi ouvindo toda a população. Então, o que está no meu plano de governo foi o que as pessoas pediram para colocar, né? Específico, o meu irmão fez esse pedido a mim, mas aí justamente a gente tem que juntar todo mundo. Qual é a área? Vamos pegar na prefeitura, quais são as áreas que nossa cidade tem? Dá para construir, dá para levar para ali? Tem como ter a água para todas as fábricas que vêm para Santa Cruz, todas as fábricas que existem já em Santa Cruz. Quando você fala do meu irmão que comprou, que foi para outra área, está aqui vizinho, é na entrada de Santa Cruz do Capibaribe. Mas o imposto não vem, né, candidata? Infelizmente, ele paga uma parte de imposto que é para o município. Pega outro município, mas está na entrada da cidade, eu acredito que aquela área da entrada da cidade vai fortalecer muito mais, inclusive os donos de loteamento com a chegada da Rota do Mar ali na entrada da cidade, mesmo que seja em outro município, tá lá, quando você fala dos impostos, eu queria aqui lembrar de um imposto dessa gestão. Eu quero lembrar, Ney, do IPTU. Você empreendedor, você empresário, que está me ouvindo agora, você mulheres costureiras, dona de casa, que está sendo negativado pelo IPTU da sua casa. Você que paga seus impostos em dias e não está vendo nenhuma obra sequer dessa gestão, eu quero me comprometer com vocês. Eu quero dizer que a partir de janeiro de 2025 eu vou dar a vocês 30% no IPTU e não vou negativar nenhum como está sendo negativado. Quantas empresas hoje que estão indo fazer qualquer negócio e quando chega é pego de surpresa, Ney, com o nome negativado. Então, essa questão do nosso plano de governo foi construído com muito amor, muito carinho, com toda a população. Para oferecer os 30% de desconto no IPTU que a senhora está prometendo, o que é necessário fazer? Qual é a tramitação disso? Ney, já foi feito um estudo técnico, né, com a minha equipe, com o nosso jurídico, e foi provado que teve um aumento nesses 4 anos abusivo do IPTU de Santa Cruz do Capibaribe. Então, a gente tem como fazer, tem como dar esse desconto e não negativar toda a população. Mas dependeria da Câmara ou seria uma ação por decreto? Lógico, a gente tem que enviar o projeto para a Câmara, mas nessa questão eu não vou negativar ninguém, porque você vai pagar o seu IPTU e vai estar junto com a gente fazendo uma Santa Cruz do futuro, né? Onde eu vou dar o desconto de 30%, enviando o projeto para a Câmara. Eu tenho certeza que nenhum vereador é contra um desconto desse, é contra um projeto desse, porque todos vão ficar pagando o seu IPTU e fazendo a Santa Cruz do futuro. Mas quando a senhora disse que não vai negativar ninguém, não é uma afirmação arriscada? Eu lhe pergunto porque a senhora sabe que há determinações do Tribunal de Contas, não pode haver renúncia de receita por parte do município. Ney, não é uma renúncia de receita. Essa questão é uma questão abusiva da gestão que está aí. Ele aumentou os 4 anos o IPTU da sua casa, foi abusiva e nós temos como diminuir. Eu não estou tirando receita da cidade, eu estou tirando o abuso de poder que está aí nessa gestão, né? É um abusivo o aumento do IPTU da sua casa. E, além do mais, está sendo negativado. E também, Ney, tem uma diferença. Tem a questão dos empresários com mais ricos e tem a dona de casa que sofre mais, as famílias vulneráveis, os mais pobres. Está sendo direto lá no cartório, além de ter que pagar o seu IPTU, você tem que pagar todas as questões do cartório, que chega a mais de R$200. Ou seja, uma casa de R$400 de imposto
de IPTU, você tem que pagar mais R$200 do cartório. Enquanto a parte do empresário, a parte dos mais ricos, você tem como chegar na justiça, junto com a justiça, e dividir em várias vezes e pagar, sem precisar pagar a questão do cartório. Construção, né, do Plano Municipal de Turismo, certo? Na pasta aí de Turismo e Cultura. O que seria esse Plano Municipal de Turismo? Foi conversando com algumas lideranças, né, e algumas entidades sobre turismo. Hoje nós somos muito pobres no turismo, Ney. Santa Cruz não é vendida lá fora, Santa Cruz precisa ter mais turismo, Santa Cruz precisa ter mais lazer, então precisamos construir esse plano, né, com todas as entidades, as classes que são através do turismo para a gente poder construir. Igual tantos outros planos que precisamos construir e chamar cada área específica para fazer essa construção, né? Então, é pensando no futuro, é pensando no turismo, é pensando em mais lazer para toda a população, é vender Santa Cruz em todas as áreas do nosso país e também lá fora. Quantas pessoas que vêm conhecer o nosso polo de confecções e precisa de algo mais, de algo que traga pessoas de fora para Santa Cruz do Capibaribe. Nós somos grandes, nós somos uma cidade de empreendedores, de mulheres fortes, de mulheres que começaram a economia de Santa Cruz. Foi as costureiras, foi através das nossas mulheres que começou a economia de Santa Cruz do Capibaribe. E nós precisamos levar e aumentar o nosso turismo dessa cidade tão rica. Candidata, tem um ponto do seu plano de governo que ele começa a gerar um certo buchicho dos bastidores, que é a questão dos quinquênios, volta dos quinquênios, dos pagamentos. Prefeitos de várias cidades, certo, reclamam da folha de pagamento na educação, poucos deles, inclusive, conseguiram cumprir com os aumentos que foram previstos. E no meu blog, inclusive, foi publicado, acho que o ano passado, certo, que uma determinação judicial, a partir de uma ação do governo, permitiu que a prefeitura não pagasse mais, certo? O entendimento da justiça era que seria um pagamento quase em duplicidade. Há uma lei de 92, acredito, que já prevê um pagamento pelo tempo de cargo do professor, do exercício. Então, como é que a senhora vai fazer para pagar esses quinquênios? Primeiro, do ponto de vista financeiro, certo? O impacto que ele vai causar. E depois, do ponto de vista legal, considerando que já há uma ação judicial sobre isso. Ney, eu quero perguntar à gestão, né, a gestão do candidato do Vermelho, que tirou, foi uma facada no peito dos professores, tirou os quinquênios, que é direito dos professores. Se você pegar o saldo do Fundeb hoje de Santa Cruz do Capibaribe, nós temos mais de 20 milhões na conta. O quinquênio seu, professor, que você perdeu, que você deixou de pagar a sua casa porque não, foi retirado o seu, quase R$2.000, está na conta da prefeitura, é de vocês. A gente tinha entrou em 2020, através do Fundeb, 46 milhões. Em 2024, tem uma previsão de entrar 121 milhões no Fundeb, é dinheiro do professor. O Fundeb é dinheiro do professor. Então, triplicou. De 2020 a 2024, triplicou. Até junho, entrou 61 milhões do Fundeb, Ney. Poucas pessoas sabem disso, mas entrou 61 milhões até junho. Ou seja, até dezembro vai entrar em média disso. É uma previsão. Então, nós temos até dezembro 121 milhões. O dinheiro do quinquênio está aí. Todo o dinheiro do Fundeb é do professor. A gente tem que investir e valorizar a classe, aqueles que mais amam o seu dia a dia, que é ser professor, que faz com muito amor, com muita vontade. Então, eu vou colocar e levar de volta aos professores o direito que eles têm. Então, a senhora entende que tem orçamento para isso? Existe orçamento. Cabe no repasse. Se antes pagava, e por que foi retirado se é um direito? Agora, um direito dos professores. Nós tivemos o cuidado de pesquisar mais sobre isso e vimos, por exemplo, que no ano de 2014 houve uma ação do sindicato, uma ação judicial para tentar recuperar os quinquênios. Naquele ano, através do prefeito Edson Vieira, houve uma portaria em que ele também suspendeu os quinquênios dos professores. Não se iguala, não, a medida do prefeito Edson Vieira em 2014 com a do Fábio agora, porque ele também tomou essa decisão lá atrás. Mas ele não deixou de pagar. Ele não deixou de pagar. E por que o que ele fez foi que, a partir dali, os novos não iam ter o direito. Porque tem como você disse, que chegou
as notificações, mas ele não, e foi conversado com toda a classe do professor, e ele não deixou de pagar. Ele apenas não incluiu a partir daquele momento. E todos os professores sabem, todo o sindicato sabe e entenderam. Então, ele não deixou de pagar. Então, a senhora disse que aqueles mais antigos ficaram recebendo? Os mais antigos receberam até o ano passado. Foi retirado. Tem professor que estava pagando a casa do pai e, de repente, diminuiu R$2.000 na sua conta por mês. Uma coisa que foi pego na calada da noite, foi pego todos os professores de surpresa. E a sua proposta, candidata, é recuperar os quinquênios, voltar a pagar desses professores de carreira ou para todos os professores? Como eu faço essa pergunta, eu me refiro que se for dos professores de carreira, a senhora vai estar se igualando, segundo o que a senhora diz, o que fez o seu esposo lá, o Edson. Está bem claro no plano de governo, através com conversa com o sindicato e pela legalidade, eu vou pagar e voltar o direito que os professores perderam, pagar o quinquênio dos professores. De todos, dos de carreira e dos que vão... Na legalidade, como vinha, os professores que perderam, os professores que recebiam o quinquênio, que vinha recebendo até o ano passado, vai voltar a receber a partir de janeiro de 2025. Para a gente ir concluindo já a entrevista, chegando aqui no final, outro assunto que também ficou na moda, certo, nos últimos anos, construção de hospital. O prefeito atual tentou, através de empréstimo, todo mundo sabe a história, certo, viabilizar a construção de um hospital. No seu plano de governo, pelo que eu vi, existe uma recuperação, estruturação do Hospital Raimundo Francelino Aragão. No entanto, o governo recentemente anunciou que foi feita uma reforma. A minha pergunta é, essa reforma não foi suficiente e a senhora não vai tentar de nenhuma forma construir uma nova unidade hospitalar? No meu plano de governo tem... em busca da construção de um hospital microrregional no governo federal e governo estadual, que é de competência um hospital regional, microrregional, regional, é de competência do governo do estado, governo federal. A gente não pode, uma cidade não pode construir um hospital para trazer toda a microrregião, a região, o agreste para ser atendida aqui. Mas só para deixar claro, minha pergunta é sobre o hospital municipal, certo? Vou responder. Em Caruaru não tem um hospital regional que seja de competência da prefeitura. Tem a coparticipação da prefeitura, mas é do governo do estado e do governo federal. Quando você fala do hospital Raimundo Francelino Aragão, é bem interessante que é um novo hospital, que foi uma reforma. Não foi reforma. Infelizmente, foi mais uma maquiagem que o prefeito fez. A gente tinha 2 salas de parto, hoje só está funcionando uma, e muito mal, com a cama enferrujada. Nós só temos um bloco cirúrgico. Se nós temos espaço e podemos aumentar, já temos um hospital lá construído, e a gente pode aumentar o serviço, aumentar mais uma sala, um bloco cirúrgico, aumentar e trazer de volta mais salas de parto. A gente vai trazer. Né? Eu quero reformar e ampliar os serviços do Hospital Municipal, que hoje, infelizmente, só foi pintada a parede e retirado um gradeado, colocado uma porta que abre e fecha e diz que é reforma. Não foi reforma. Infelizmente, não foi reforma. Inclusive, os números de atendimento foi diminuído e aumentou a quantidade de pessoas que está sendo transferida. Para você ver, hoje aumentou quase o dobro ou triplo do ano de 2020, que era ano de pandemia. Né? Ano de pandemia. Hoje tem mais transferência do que o 2020. Então, a gestão que está aí, infelizmente, é a gestão enganosa, a gestão que desconstruiu Santa Cruz, mas vai chegar a primeira mulher prefeita de Santa Cruz do Capibaribe. Candidata, nós estamos no finalzinho da entrevista, certo? Temos 2 minutos e nesse tempo que resta, eu gostaria de lhe deixar à vontade para que a senhora faça também, né, deixe a sua mensagem, fale diretamente à população, desde já agradecendo sua participação e lhe desejando boa sorte na disputa. Ney, eu quero agradecer a você por esse espaço, esse horário tão nobre, um horário que tantas pessoas pararam para nos ouvir e assistir um pouco, né, do meu plano de governo, de quem é a Alessandra, mas eu quero falar a todos vocês que amanhã terá debate, o primeiro debate do candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E eu quero pedir a todos os candidatos, não fujam do debate, vamos debater Santa Cruz. Quero pedir ao candidato do Vermelho, que esconde o PT, não vamos fugir do debate, vamos debater Santa Cruz. E aos outros candidatos também, vamos participar. Mas eu quero agora falar com todo carinho de Santa Cruz do Capibaribe.
Me acompanhe nas minhas redes sociais, acompanhe o meu dia a dia e veja a vontade que eu estou de transformar Santa Cruz do Capibaribe numa cidade, de fato, melhor de se viver, numa cidade que vai ser construída para o futuro das suas crianças de hoje. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, beijo no coração e vamos juntos, com fé no futuro, votar em Alessandra Vieira, número 22, no dia 6 de outubro. A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas plataformas digitais. A todos uma boa noite e até amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento